Eu não sou exatamente uma especialista em gênero, mas eu vou fazer coro a todas as excelentes intervenções que me antecederam, não é? De alguma maneira, elas facilitaram o meu trabalho na medida em que já colocaram as questões que são mais sensíveis quando se toca quando se pensa normativamente na questão da igualdade de gênero e se pensa empiricamente na questão da desigualdade de gênero. E assim eu vou dividir minha fala, né? Eu acho que esse evento é também, de certa forma, uma celebração à igualdade e uma celebração à mulher e uma celebração à igualdade de gênero, né? O gênero e suas questões podem proporcionar uma compreensão mais expansiva do direito e dos direitos. Assim, o uso do gênero aqui, pelo menos na minha fala, servirá para se pensar numa nova forma de lidar com os direitos e as instituições. Tomemos as questões de gênero, como diz uma filósofa que eu gosto muito, que é Judith Butler, como um modo de fazer perguntas, nem essencialmente emancipatório, nem essencialmente nefasto, mas que define os limites do inteligível, do e no humano. E a Butler vai dizer que as questões de gênero, como atos performativos, não é, fazem algo. Não é? O gênero é um ato de improvisação dentro de um cenário de restrição. Eu acho que é bem isso. É um ato de improvisação dentro de um cenário de restrição. Então, hoje aqui, esse evento sobre igualdade de gênero nas instituições já é um ato que, por si, coloca em questão o gênero, sua relação contrafática com a igualdade e fática com a desigualdade. Minha fala tem dois momentos. Um primeiro momento que eu vou chamar de normativo, isto é, diz respeito às questões de gênero, de igualdade de gênero, como parâmetro para uma sociedade, para instituições em que todas sejam tratadas com igual respeito e consideração. E um segundo momento descritivo, com foco na instituição da qual eu faço parte, que é a Faculdade de Direito do Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná. Faço a seguinte ressalva. Na língua inglesa, em qualquer narrativa, para se designar o gênero neutro, usa-se o feminino, she. Né? Ela. Ao contrário do que ocorre com o português, em que o neutro é designado pelo masculino, ele. Interessante isso. Quando há pouco eu falar em tratar a todas com igual respeito e consideração, eu não estou me referindo exclusivamente às mulheres. Eu estou me referindo também aos homens e também a quem tem outras identidades, não é? Então, eu acho que essa ressalva ela é importante que se faça. Por quê? Porque isso desafia a nossa forma costumeira de neutralizar nossas referências, que são sempre no masculino. Naturalizamos isso, e eu sei, na nossa fala corriqueira, assim, mas é importante que a gente questione, ainda que a gente tenha dificuldade de mudar isso que é costumeiro na nossa fala coloquial, mas é importante que a gente questione essa naturalização e que nós nos forçamos a fazer diferente e que a gente procure fazer isso no nosso dia a dia institucional.
Em 1966, o James Brown cantava "This is a man's world. Esse é um mundo de homens." Parece incrível, mas em 2019 essa afirmação, infelizmente, ainda se aplica. E isso também se reflete nas instituições, suas estruturas e suas práticas. A gente está vendo pelas todas as apresentações que me antecederam muito bem demonstraram isso. Afinal, as condições em que vivem homens e mulheres não são produtos de uma condição biológica, mas, sobretudo, são construções sociais. A base material dessas relações é a divisão sexual do trabalho, a qual se caracteriza pela separação e pela hierarquização. Infelizmente, o trabalho do homem tem mais valor do que o trabalho da mulher. Já foi dito aqui, eu só vou repetir, reiterar, porque acho que é fundamental. Em 2015, a Assembleia Geral da ONU aprovou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e esse evento reforça isso, que corresponde a uma série de metas sociais a serem atingidas até 2030. Pois bem, destas metas, creiam que uma das que está mais longe de ser atingida até 2030 é a da igualdade de gênero. Isso significa que, ao invés de falar em igualdade de gênero, nós deveríamos falar em desigualdade de gênero nas instituições. Minha premissa é que, normativamente, pensemos sim a igualdade de gênero como um direito fundamental que deve pautar as nossas ações e, empiricamente, investiguemos a desigualdade de gênero, suas causas, e tenhamos um diagnóstico institucional sobre elas, de maneira que possamos ter políticas públicas de combate a isso, a esse estado de coisas. Segundo a ONU, trata-se de proporcionar às mulheres igualdade de acesso à educação, assistência médica, trabalho decente, representação nos processos decisórios políticos e econômicos, na medida em que isso estimulará economias sustentáveis e beneficiará as sociedades e a humanidade em geral. Ou seja, não há qualquer fundamento que seja, aspas, ideológico nessa demanda. É algo que beneficiará indistintamente e, de fato, beneficia as sociedades e a humanidade, ainda que esse seja um conceito muito vago, em geral. Daí a exigência de novos marcos legais em relação à igualdade da mulher no trabalho e a erradicação de práticas nocivas e discriminatórias baseadas na questão de gênero. Nesse sentido, isso marca essa primeira parte da minha fala, é preciso falar em gênero. O que pode ser feito de várias perspectivas. A forma que eu pretendo falar parte dessas considerações que faz a Judith Butler, cuja radicalidade e comprometimento com uma política democrática radical são determinantes. Isso que ela chama de a teoria da performatividade de gênero busca entender a formação de gênero e subsidiar a ideia de que a expressão gênero é um direito e uma liberdade, ambos fundamentais. Não é uma ideologia. Em geral, uma ideologia é entendida como um ponto de vista que é tanto ilusório quanto dogmático, algo que toma conta do pensamento das pessoas de uma maneira acrítica. Gênero não é isso. Gênero é um direito e uma liberdade, ambos fundamentais. Ainda segundo Butler, a cada um de nós é atribuído um gênero no nascimento, o que significa que somos nomeados pelos nossos pais ou pelas instituições sociais de certas maneiras. Com a atribuição do gênero, é natural
porque é corriqueiro, ou se naturalizou, melhor dizendo, que um conjunto de expectativas seja transmitido. Então, esta é uma menina, então ela vai, quando crescer, assumir um papel que é pré-determinado, a mulher na família e no trabalho. No entanto, muitas pessoas sofrem dificuldades com sua atribuição. São pessoas que não querem atender aquelas expectativas e a percepção que têm de si próprias difere da atribuição social que lhes foi dada. Pois bem, em que medida se é livre para construir o significado de sua atribuição de gênero? Em que medida as instituições sociais, as instituições públicas governamentais, as instituições educacionais, as instituições religiosas, etc., impactam na constituição do gênero, sua liberdade de expressão e seus significados. Ainda que eu não vá tratar especificamente aqui dos problemas de gênero, o fato é que levar isso em conta é fundamental para uma sociedade que se recusa a aceitar a discriminação com base em gênero e suas consequências, sobretudo em relação às mulheres, no intuito de que estas vivam uma vida mais, aspas, vivível, mais digna, mais livre e mais leve. Ou seja, uma sociedade, nelas as instituições, cujo compromisso seja, sim, o de se opor às ofensas que diminuam as chances da mulher viver com liberdade, dignidade, leveza e alegria. Segundo Butler, essa é também uma abertura ética e fundamental para uma democracia que inclua a liberdade de expressão de gênero como uma das liberdades democráticas fundamentais, que enxerga a igualdade das mulheres como peça essencial de um compromisso radicalmente democrático com a igualdade em geral e que considere a discriminação, o assédio, o assassinato como fatores que enfraquecem qualquer política que deseja a construção de sociedades plurais e igualitárias. Falar de gênero, em última instância, é falar de democracia. Fazer gênero, tem um trocadilho aqui, né? Fazer gênero é radicalizar a democracia. Pois quando o desrespeito, a violência, o ódio se tornam instrumentos da política, a democracia é ameaçada por aqueles que pretendem rasgar o tecido social, punir as diferenças e sabotar os vínculos sociais necessários para sustentar a nossa convivência e a nossa convivência social e a nossa convivência institucional. Em sua polêmica passagem pelo Brasil, Judith Butler disse que o fim da democracia é manter acesa a esperança por uma vida comum, não violenta, e o compromisso com a igualdade e a liberdade, um sistema no qual a intolerância não se transforma em simples tolerância, mas é superada pela afirmação corajosa de nossas diferenças. Essa deve ser, portanto, do meu ponto de vista, a nossa premissa normativa para a igualdade de gênero. Contemporaneamente, as questões de gênero também se relacionam com as chamadas questões decoloniais. Isto que vem das experiências descentralizadas do globo, digamos assim, do que está fora do eixo em torno do qual gira o Ocidente e suas formas de vida. Isto para dizer que a normatividade rígida de gênero, centrada em parâmetros coloniais e colonizadores, nos desloca para pensarmos o gênero relacionado também com as questões de raça e classe, ou seja, uma perspectiva decolonial pressupõe que se pense como gênero e raça reproduzem-se reciprocamente. O que a perspectiva decolonial sublinha é que há uma interseccionalidade de raça, gênero e também classe, e que essas categorias funcionam juntas. Isso significa que a forma como compreendemos o gênero está imbricada em nossa compreensão de raça e classe e destas em relação àquele.
Essas categorias teórica e praticamente não existem de forma independente, mas sim em relação. Portanto, se normativamente, como eu disse há pouco, a igualdade de gênero deve ser um parâmetro para as instituições, para além disso, desde uma pegada decolonial, a questão demanda uma performance em que gênero, raça, classe estão imbricados. Se superarmos a perspectiva normativa forjada para um direito, uma perspectiva forjada para um direito e uma justiça moderna, e nos aventurarmos em algo que questiona os padrões modernos, os estudos e as experiências decoloniais sugerem olhar para as desigualdades e para as injustiças. Isto é, a partir das desigualdades e das injustiças, podemos identificar não só as discriminações de gênero, mas estas em relação com a raça e a classe, e isso deve ser levado em conta, afinal, somos aqui falas que significam a partir de um corpo, do nosso corpo, de mulheres, né, de determinadas raças e de determinadas classes. Então, eis a nossa performance e eis a nossa força. Atos performativos dependem da repetição para que possam funcionar socialmente. E nisso reside a sua força. Poder repetir um performativo fora de um dado contexto é poder romper com o contexto que, em tese, o produziu. E aqui eu passo para a segunda parte da minha fala, que é empírica, que é descritiva, e que diz respeito à igualdade de gênero na instituição da qual eu faço parte como professora há 25 anos, e nesse momento como dirigente, e eu vou começar pelo seguinte fato: em 106 anos da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, essa que é uma instituição fundadora da Universidade do Paraná e, posteriormente, da Universidade Federal do Paraná. A Faculdade de Direito fundou a Universidade do Paraná e, posteriormente, a Universidade Federal do Paraná. Então, em 106 anos, pela primeira vez, uma mulher dirige a Faculdade de Direito. No atual quadro organizacional da faculdade, são mulheres: a vice-diretora, a professora Maria Cândida do Amaral Kreutz, a coordenadora de curso de graduação, a professora Tatiana Friedrich, a chefe do departamento de Direito Privado, a professora Kátia Kozik, sua suplente, a professora Ângela Machado Fonseca, a suplente do Departamento de Direito Público, a professora Melina Girardi Fachin, a suplente do Departamento de Direito Penal, a professora Priscila Placha Sá. Os demais cargos são, aqui há um equilíbrio agora, são ocupados por homens. O coordenador do programa de pós-graduação, o seu vice, o vice-coordenador da graduação, o chefe do Departamento de Direito Civil, o chefe do Departamento de Direito Penal e o chefe do Núcleo de Prática, o coordenador do Núcleo de Prática Jurídica. São homens. Ainda, dos 80 professores do quadro permanente, apenas 24 são mulheres. Ou seja, exatos 30% são professoras na Faculdade de Direito. Exatos 30% são professoras. Por departamento, são 5 departamentos, né? Direito Civil, Direito Penal, Público, Privado e Núcleo de Prática Jurídica. Onde há mais mulheres proporcionalmente é, por coincidência, no departamento ao qual eu faço parte, o Departamento de Direito Público. Quase 50% do departamento é de mulheres. E aonde há menos mulheres proporcionalmente é no Departamento de Direito Privado.
torno de 35%. Quando depois de 100 anos, 102 anos precisamente, há uma primeira diretora em uma instituição como a Faculdade de Direito, pode-se dizer que, de alguma forma, houve um ato por meio do qual se rompeu com o contexto que o produziu. Eu disse, de alguma forma, e aqui é importante frisar, que apenas de alguma forma, pois nesses 3 anos à frente da Faculdade de Direito, não foram poucas as situações de enfrentamento nas quais, fosse um homem o diretor, elas certamente não aconteceriam. Todas nós temos histórias de desrespeito e discriminação para contar, e elas precisam ser contadas, e mais do que isso, responsabilizadas. Falando do corpo discente da Faculdade de Direito, e levando em conta a ideia de interseccionalidade, ou seja, o fato de que gênero, raça e classe devem estar relacionados, numa pesquisa feita pelo jornal Nexo, se indica que mais de 50% do corpo discente da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná é constituído por mulheres. Então, hoje o número de alunas da faculdade, hoje o número de estudantes da Faculdade de Direito, na sua maioria é de mulheres. No entanto, mais de 50% desse corpo discente é de pessoas brancas, numa universidade em que mais de 75% das pessoas é branca, não sem levar em conta os últimos 15 anos, desde que a política pública de cotas sociais e raciais foi adotada pela Universidade Federal do Paraná. A propósito, há vários projetos de pesquisa e extensão relacionados à questão de gênero e de igualdade e desigualdade de gênero em curso na Faculdade de Direito. Há vários grupos feministas organizados entre as alunas e os alunos de graduação e pós-graduação. Eu não vou citá-los aqui, mas é impressionante a mudança, Mônica, do perfil do que se produz em termos de pesquisa, extensão e mesmo ensino, da época que nós estávamos na faculdade e hoje no que diz respeito à questão de gênero. Assim, é incomensurável a diferença. Isso é muito gratificante. Neste ano, nós instituímos na faculdade os banheiros livres de gênero, ou seja, banheiros para ser usados tanto por mulheres, homens e também por transgêneros. Algo que foi demandado pelos estudantes e pelas estudantes, foi discutido com todos os envolvidos e foi deliberado com todos os segmentos da faculdade, estudantes, professores e servidores. O processo é longo e complexo, mas dessa forma se chegou, né, a um redesenho onde se atendeu a demanda em que parte dos banheiros vão ser banheiros livres de gênero. Tivemos algumas experiências interessantes, como uma roda de conversa convocada pelo corpo discente, só de mulheres de todo o setor. Professoras, servidoras estatutárias e servidoras terceirizadas e alunas. Para discutir o quê? Gênero. Ainda, a questão da igualdade de gênero atravessa o conteúdo das disciplinas curriculares, está nas nossas pesquisas, está nos nossos projetos de extensão com a comunidade e está nas nossas práticas institucionais. E eu digo para vocês, ainda assim, há muito por fazer. E há muito por fazer porque romper com o contexto por meio de atos, que é o que vimos fazendo institucionalmente, é possível, mas sabendo dos limites próprios das nossas instituições.
Daí pensar que a igualdade de gênero nas instituições é uma premissa normativa que envolve ações que devem também exceder o institucional. Porque as nossas instituições têm limites. E, às vezes, esses limites não são possíveis de serem superados. Então, talvez a gente tenha que exceder, sim, o institucional. Fazer outras coisas para além das instituições. Então, nesse momento, isso que eu estou chamando de pegada decolonial, esse ato performativo, isso que nos coloca aqui e fora daqui, como mulheres em ação, a questionar essa narrativa de anos de violência explícita e velada, isso que faz deste evento aqui, né, no outono curitibano, uma verdadeira primavera. Então, é isso que a gente tem que fazer. E, vejam, primavera em inglês, não é? Se diz spring. Esse é o substantivo. Se a gente passar do substantivo para o verbo to spring pode significar vir a ser ou pode significar fazer acontecer. Então, este vir a ser, ou esse algo que faz acontecer, essa primavera, essa performance que agrega, como esse evento aqui, profissionais do sistema de justiça que lidam com a desigualdade de gênero em suas instituições, em suas estruturas e também no exercício de suas funções, e que estão dispostos e dispostas a fazer diferente, isso é isso que vai fazer a diferença. Tá? As falas que me antecederam disseram algo sobre a representatividade da mulher na política. Interessante lembrar que a Procuradoria-Geral da República ajuizou em 2015 ação em que demandou a declaração de inconstitucionalidade de um artigo da lei da mini-reforma eleitoral que dizia que os partidos deveriam reservar em contas bancárias específicas no mínimo 5% e no máximo 15% do montante do fundo partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas candidatas. Para a PGR, o dispositivo era inconstitucional porque feria a igualdade, o pluralismo político, a cidadania e a democracia, além de violar o objetivo de se constituir uma sociedade livre, justa, solidária, o princípio da eficiência e da autonomia partidária. Pois bem, por que esse percentual mínimo de recursos para mulheres é inconstitucional? Porque, se interpretado à luz daquele mínimo de 30% de vagas que a lei de 97 reservou às mulheres candidatas, reservar apenas 5% dos recursos do fundo partidário para 30% das candidatas protege de forma deficiente os direitos políticos das mulheres. A fixação de percentual máximo também seria inconstitucional, uma vez que viola a autonomia partidária, bem como fixa limite máximo para as candidaturas femininas, o que não ocorre com as candidaturas masculinas. Ou seja, estabelecimento de um piso de 5% significa, na prática, que a distribuição de recursos, que na distribuição de recursos a legenda deve destinar às candidaturas quociente tal que os homens podem acabar recebendo até 95% dos recursos do fundo. As mulheres são mais da metade do eleitorado brasileiro, porém ocupam menos de 15% das cadeiras do Legislativo Federal. Esse é só um dado, já foram trazidos tantos outros, mas tão relevantes quanto. Ou seja, a presença reduzida de mulheres na vida política brasileira não é uma circunstância de ocasião. É um desdobramento da desigualdade e da injustiça que mitigam nossos padrões normativos e que reservam os espaços de decisão a uma parcela específica da população, isto é, de homens brancos pertencentes às classes economicamente mais fortes. As desigualdades de gênero, assim como a desigualdade racial e de classe, são sim importantes para se compreender os mecanismos de divisão
e diferenciação que impedem uma realização mais plural da política. Aqui eu já praticamente encaminho para o meu último parágrafo. Eu gostaria ainda de lembrar, por fim, que em 9 de março do ano passado, de 2018, o STF reconheceu a transgêneros a possibilidade de alteração de registro civil sem mudança de sexo, na ADI 4275, relatoria do ministro Edson Fachin. O julgamento fez um movimento muito importante ao afirmar a não discriminação e o não preconceito como fundamento da decisão. A igualdade de gênero é um direito fundamental constitucional que tem sido ressignificada pelo STF e que, mais do que isso, pelos movimentos sociais, pelos movimentos que se dão em espaços não institucionais, em suas mais variadas performances. Afinal, os papéis de gênero não são limitadores da liberdade das pessoas para ser quem são e realizar seus projetos de vida da forma como escolheram. E aqui eu vou finalizar também com uma poeta curitibana, que não é a Helena Collodi. No haikai, que é uma forma oriental não sei se pode falar que é de poesia, mas no haikai tradicional não há traços de gênero. Mas no haikai da Alice Ruiz, que é uma poeta curitibana, que é uma haikaísta, há sim uma presença de gênero, há uma presença feminina significativa com a qual eu finalizo. E nesse haikai ela diz assim: cede a sede do meu ser, cesse a minha sede de ceder. Muito obrigada.